Estão vendo? Estamos sim. Bom, começar me apresentando, né? Meu nome é Pietra, eu tenho 24 anos, eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela Unifal, em Poços, e atualmente eu curso Engenharia Química lá na Unifal também. Meu primeiro contato com Power BI começou no meu estágio. Ano passado, em fevereiro, eu comecei meu estágio em Excelência em Manufatura aqui na Nestlé de Rio Pardo. A gente chama de NCE lá. E aí, desde o mês passado, eu estou como analista em Excelência em Manufatura, também aqui na Nestlé de Rio Pardo. E continuo mexendo bastante com o Power BI. Eu preparei hoje um Power BI para mostrar para vocês um pouco sobre como fazer alguma medida, para a gente ver que a gente pode olhar uma informação mais de uma forma, né? Mais de um jeito. E aí, eu vou apresentando aqui, eu já tenho ele construído aqui, mas aí a gente vai construindo junto. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem ir falando. Eu só não consigo ver o chat porque como eu tô compartilhando, né? Aí eu não consigo ver, mas aí vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Eu criei um Forms no Google mesmo, e aí a partir dele, essa aqui foi a minha base de dados. Então, imputei lá nome, sexo, né? Se é feminino ou masculino, a idade, a altura e o peso da pessoa para a gente conseguir fazer o cálculo do IMC. Então, eu vou abrir uma nova página aqui para mostrando do zero como que a gente monta esse gráfico. Eu fiz uma página de home aqui, onde a gente consegue, clicando aqui, ir para a página onde estão, né, realmente as informações. E aí também, nessa página, eu coloquei um linkzinho aqui para maiores informações, onde ele vai levar a gente para uma página aqui da internet que fala um pouquinho mais sobre o IMC. E uma imagem que eu tinha aqui mesmo no meu banco de dados. Então, para eu criar essa página, primeiro de tudo, eu abri uma página em branco aqui do Power BI. Venho aqui em formatar a minha página do relatório, né? E coloquei uma tela de fundo de uma cor aqui qualquer e diminuí um pouco a transparência. Inseri a imagem, né, que eu quero. E para colocar as informações de texto também, a gente consegue aqui em cima, né? Pela parte de caixa de texto. Aí aqui também eu formatei do jeito que eu quis, né? Eu tirei a tela de fundo. Aqui em efeitos a gente consegue colocar borda, colocar uma tela de fundo de uma cor diferente também se a gente quiser. E colocar o título que a gente achar mais interessante. E esse título também a gente consegue formatar tamanho, cor, posição, da forma que a gente achar melhor. Tá? 40. Centralizado. Bom, além disso, também eu coloquei um botão, né, para a gente conseguir navegar pelo próprio Power BI dentro dele. Então, aqui na parte de inserir, eu vim aqui, adicionei um botão. E aí, desse botão, a gente consegue direcionar ele em várias ações. Eu selecionei a navegação da página, selecionei a minha página que estava já com as informações, que no caso é a IMC. Eu vou abrir uma nova página aqui, porque a gente vai construir do zero, então vou para aqui, página 2. Aí, de novo, eu coloquei uma caixa de texto, né? Coloquei as informações que eu quero. E, e configurei aqui da maneira que eu achei que ficou melhor. Em efeitos, tirei de novo
a tela de fundo. E aí a gente consegue posicionar aqui. Caso a gente não queira algum ícone, alguma coisa assim, a gente pode também, para direcionar dentro de outra página, inserir um botão em branco. Que aí a gente coloca ele aqui. A gente tem a opção aqui em estilo também de retirar a borda dele, então ele não fica aparente. E dentro dele a gente consegue gerar uma ação. Que no caso vai ser a mesma, né? Vai ser navegar dentro da página e ir lá para onde estão as nossas informações. Mas já está ficando na carinha dele. E aí, além disso, eu coloquei um link externo, né? Eu coloquei um ícone de informações. E aí a gente consegue fazer esse link para qualquer página da web. Então a gente seleciona aqui que a gente quer uma URL da web, pega essa URL, né? Do site que for, e coloca aqui. Aí, a partir disso, esse botão já está criado, a gente já consegue acessar essa informação. Eu acho que isso é bem legal do Power BI, porque a gente consegue linkar não somente o que a gente tem dentro do nosso computador, né? A gente consegue fazer o link com a internet também. E aí, escrevi. Para maiores informações. Aí, dessa primeira página, é essa visualização aqui. Aí, na parte dos dados, eu mantive a mesma formatação aqui da tela, né? Então, igual eu falei, a gente consegue também, para a tela de fundo, importar uma imagem, ou mesmo ir trabalhando com as cores assim, igual eu fiz. Então, fica bem personalizável o Power BI. E dentro do Power BI também a gente consegue copiar as informações de uma página e levar para outra. Então, isso facilita também. Bom, aí a nossa base de dados, né? Para eu importar a minha base de dados, eu vim aqui em obter dados. Como a minha base de dados ela está num Excel, eu selecionei aqui mesmo pasta de trabalho Excel, conectar, tá aqui em downloads, e eu imputo essa minha base de dados. Eu venho aqui em transformar dados só para a gente conferir, né? Porque ele já vem com uma classificação que o Power BI entende que é a correta. Aí eu acho que é sempre legal a gente dar uma conferida para ver se bate ou não. Então aqui o meu peso está em número, né? A altura em número decimal, idade em número, tá tudo ok. Então eu não preciso mexer transformar os meus dados. A princípio ele subiu da maneira correta. O que eu quero fazer é o cálculo do IMC. E aí, o cálculo do IMC, eu deixei aqui para a gente ver, eu preciso fazer o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eu vou criar uma medida dentro do Power BI que me traz essa informação. Como que eu crio uma medida, né? Eu seleciono aqui com o botão direito do mouse, nova medida. Vou chamar ela de IMC2, eu já tenho um, e vou fazer o cálculo. Para eu fazer esse cálculo, eu vou precisar utilizar uma fórmula, né? Então, a gente vai estar usando uma fórmula DAX. Então, a gente vai estar usando tanto soma quanto power, que é para a gente fazer essa elevação ao quadrado. Então, eu vou usar a soma. Eu quero somar o meu peso, né? E vou dividir pelo. Vou dividir pela altura ao quadrado. E aí, para eu fazer
elevar ao quadrado, eu utilizo essa fórmula power. Nessa fórmula, a gente coloca o número que a gente quer e a quanto que a gente quer elevar ele, né? Qual é a potência dele. Então, o que eu quero? Qual é o meu número? É a minha altura. Então, eu vou colocar soma da altura e eu quero levar ela a 2, né? A minha potência é 2, porque eu quero levar ela ao quadrado. A minha fórmula está criada. Então, o meu cálculo do IMC aqui, a gente já conseguiu fazer. E aí, além dessa fórmula aqui, eu quis trazer para vocês também uma fórmula condicional. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas a gente consegue criar condicionais para a gente ver as informações que a gente quer de acordo com o que a gente precisa. Então, aqui eu coloquei para todo IMC que for maior que 30, para ele me mostrar vermelho, e para o que for menor que 25, ele me mostrar verde. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, maior que 30, a gente está falando de obesidade, menor que 25, a gente está falando de normal. Então, eu peguei essas duas informações para eu dar de exemplo para vocês e a gente conseguir aprender um pouquinho sobre como fazer uma condicional no Power BI também. Eu vou, da mesma forma, né? Eu vou vir aqui com o botão direito, vou criar uma nova medida, vou chamar ela de condicional IMC, 2 também, e vou usar um C, né? Um if. Então, a gente usa if. O que eu quero? Eu quero que, se o meu IMC, que é aquela medida que a gente criou, se ele for maior, a gente continua usando o símbolo de maior mesmo, que 30. Aí aqui no Power BI a gente usa vírgula para separar uma condição da outra. Se ele for maior que 30, eu quero que ele me retorne vermelho. Então eu vou estar colocando entre aspas o que eu quero que ele me retorne. Se não, eu uso novamente a vírgula, não é igual no Excel que a gente usa ponto e vírgula, que para fazer as medidas no Power BI a gente usa a vírgula mesmo. Se não, eu não quero simplesmente que ele mostre outra cor, eu quero colocar mais uma condicional aqui dentro. Então, outro if. Então, se não for maior que 30, se o meu IMC ele for menor que 25, eu quero que ele me mostre verde. Então, green. Coloca aqui em inglês. Ótimo, é essa condicional que eu quero. Aí a gente finaliza aqui. E aí a gente já tem as duas condicionais para a construção do nosso dashboard. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tudo certo por enquanto, Pedro. Certo, por enquanto? Tá, vou continuar aqui então. É... Aqui, o que tem, né? Eu montei uma tabela onde a gente tem o nome da pessoa e qual que é o IMC dessa pessoa. Então, eu, eu peguei a matriz, né? Onde a gente consegue separar as informações. Vamos lá. A gente quer o nome. Deixa eu fechar isso aqui pra não me confundir. A gente quer o nome das pessoas nas linhas e os valores são o IMC dessa mesma pessoa. Aí, aqui ele não vai estar relacionando.
Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma condicional para essas informações do IMC aqui que a gente está vendo, para ele me mostrar verde, vermelho ou amarelo, dependendo do valor que ele está, porque para eu saber se eu estou perto da obesidade ou não. Então, aí, aqui, eu só vou colocar nessa tela, porque eu não me lembro certinho quais são os valores. Vou colocar essa informação aqui só para eu me guiar. Então, aqui, ó, a gente tem como, além da gente criar uma condicional, a gente também consegue formatar os nossos dados, vindo aqui em formatação condicional. E aí ele me dá a opção de formatar por ícone, por barra de dados, cor, cor da tela de fundo. Eu selecionei aqui cor da fonte. A gente vem aqui e seleciona uma regra, porque a gente quer que ele siga essa regra aqui. Então, se o meu IMC ele for maior ou igual a 18,5, aí aqui outro ponto também que a gente usa ponto e não vírgula no Power BI. Aqui a gente está se tratando de um número, e se for menor que 25, ele é normal, então eu quero que ele aponte verde. Aponte verde para mim. Eu consigo colocar várias regras para ele seguir aqui, isso é legal também. Se ele é maior ou igual a 25, que é esse aqui que é sobrepeso, e menor do que 30, eu estou em sobrepeso, então eu quero que ele aponte laranja. E se ele for maior ou igual a 30, e menor aqui, vamos colocar, sei lá, 1.000, um número muito grande, é obeso, né? Obesidade. Então eu quero que ele me aponte vermelho. Criei a minha condicional. Aí aqui ele tem já de acordo com o que a gente colocou lá. Aqui na tabela eu consigo classificar por ordem alfabética, né? Ou por ordem crescente aqui do IMC também, aí, ou decrescente, a gente consegue fazer essa classificação. Tirei esse daqui que a gente já usou. Então, a primeira visualização que a gente tem é essa aqui, de uma tabela, onde eu tenho as pessoas que responderam aquele meu formulário e qual que é o IMC dela. A segunda visualização que a gente criou aqui foi a de IMC por altura. Então, é um gráfico de barras. Então, eu selecionei aqui a opção de gráfico de barras, né? Eu coloco a altura. E aí aqui a gente tem um gráfico de IMC por altura. A gente consegue alterar no nosso gráfico o tamanho da letra, se a gente quer as informações ou não dos dados. O meu eixo aqui também. Para mim faz sentido eu ter os valores aqui dos dados, né? Então a gente consegue ver que normalmente aqui quem mede 1,9 tem um índice de 42, por exemplo. E aí eu consigo formatar o meu gráfico de acordo da forma que eu achar melhor também. Então, eu não quero uma tela de fundo, ou eu quero, enfim. E aí eu vou aumentar um pouquinho também os valores aqui dos meus dados, porque eu acho que tá difícil para ver. Eu vou colocar em preto. Isso tudo, os dashboards aqui são muito personalizáveis, isso que é bem bacana. Tá. E aí, aqui dentro do gráfico, a gente consegue também utilizar aquela condicional que a gente criou por medida
e não mais por regra, para a gente ter as informações de cores diferentes. Então, aqui eu seleciono o valor do campo e não mais regras. E aí utilizo a condicional do IMC. E aí ele me gera aqui verde se for menor que 25, vermelho se ele estiver acima de 30. Como os valores que estão fora desse range a gente não considerou nenhuma cor, a gente não imputou isso na nossa condicional, ele está considerando azul aqui. Certo? Tá. Aí aqui, ó, eu consigo deixar as informações contínuas ou na forma categórica. Categórico, ele é um por um mesmo. Quando a gente deixa contínuo, ele dá uma agrupada nas informações. Eu prefiro categórico, que aí eu acho que a gente tem uma visão melhor. E uma visão total. Aí, além dessa visualização, a gente também criou uma visualização de altura por idade. Aí aqui a gente deixou um azul mais escuro. Aí, para a gente alterar a cor também, a cor padrão, vamos dizer aqui, assim, a gente consegue selecionar aqui qual é a cor, e depois, quando a gente coloca qual é a condicional, tudo aquilo que a minha condicional não atende, ele vai manter a cor padrão que a gente selecionou. Bom, eu consigo também dar uma aumentadinha aqui nas informações do eixo Y e do eixo X. Acho que a visualização ficou boa. O outro gráfico que eu montei foi, então, de altura por idade. Certo? Então, a gente puxa, né, as informações, a gente seleciona sempre o gráfico que a gente está falando e coloca as informações que a gente quer. Só altura no X, é o contrário. Então, a gente coloca a idade no eixo X e a altura no eixo Y, que dá as mesmas informações. Aqui é da mesma forma que a gente fez, né, em barras, a gente também tem a visualização tanto contínua quanto categórica. Eu prefiro categórica, que eu acho que fica melhor. Eu vou habilitar novamente. Para a gente habilitar a informação do rótulo de dados, a gente sempre seleciona o gráfico que a gente quer, a visualização que a gente quer utilizar, e vem aqui no pincelzinho, né, para editar de acordo do jeito que a gente achar melhor. Então, aqui em rótulo de dados, em valores, eu vou aumentar um pouco mais a letra, preto, e também vou aumentar um pouco o tamanho dos meus eixos, né? Do eixo X e do meu eixo Y. Bom, em geral, a gente normalmente fala do design do gráfico. Então, se eu quero uma borda, se eu não quero, eu vou deixar ele sem tela de fundo, que eu acho que fica mais bonito. E aí, mais uma maneira de deixar as cores dos dados, né, diferentes, a gente consegue, dentro aqui mesmo, sem criar condicional ou alguma regra, a gente vindo aqui no gráfico, a gente consegue alterar a formatação de acordo com gradiente. Por exemplo, o que seria gradiente? Aqui a gente escolhe que informação que a gente quer de base, se a gente quer uma soma, uma média, e como que a gente quer fazer esse gradiente. Então, eu quero do menor valor para o maior valor, eu quero que o meu menor valor seja esse azul, e que vá aumentando a intensidade do azul de acordo com a minha idade. E aí, eu tenho essa informação aqui no gráfico visual, né? Então, a gente sabe que o mais claro são as pessoas mais novas e vai escurecendo de acordo com a idade, né? Quanto maior a idade, mais escuro o azul. Ele me gera aqui automaticamente uma legenda, só que eu acho que ainda assim fica confuso. Então, a gente tem a opção também de todos os gráficos, quando a gente seleciona esses três pontinhos, de classificar o eixo de acordo com o que fizer mais sentido para mim. Nesse caso, eu vou classificar o eixo de acordo com a idade,
que foi o que eu utilizei para fazer a condicional. E também eu quero em ordem crescente. Então, o meu gráfico ele vai indo do azul mais claro para o azul mais escuro. E aí, eu tenho o gráfico pronto. Aqui em 25, a gente pode ver que está com uma altura de 3,5 metros. O porquê disso? Porque duas pessoas tinham 25 anos, então ele me mostra o somatório dessas duas pessoas. Eu consigo fazer uma filtragem também por pessoa, para eu conseguir ver essas informações separadamente, que são esses filtros aqui que eu coloquei. Eu coloquei esses dois tipos de filtros para a gente ver que a gente consegue, de diversas formas, né, chegar na informação que a gente quer com o Power BI. Eu vou ensinar vocês aqui. Primeiro, a gente tem essa visualização, né, de segmentação de dados. Eu seleciono ela e dentro dela eu coloco o que eu quero filtrar, que no meu caso é por nome. Então, eu venho aqui e seleciono o nome da pessoa. Aí, ele automaticamente me gera uma lista com todos os nomes que eu tenho na minha base de dados. Mas eu não quero uma lista. Eu acho que quando a gente coloca suspenso, a visualização também fica melhor. Então, aqui nessa setinha, eu seleciono a opção suspensa, que eu acho que facilita um pouco mais, ocupa um pouco menos de espaço também. Mas, como eu estou deixando todas as minhas informações com fundo aparente, quando eu seleciono no meu filtro, né, e venho aqui no pincelzinho, eu também consigo, em efeitos, tirar a tela de fundo dele. E aí, além disso, para não ficar tão jogado assim, eu coloquei uma borda. Então, a gente consegue ir personalizando. Aqui em efeitos também, eu seleciono fronteira visual, ele automaticamente me gera uma fronteira visual quadrada, né? Mas eu quero ela um pouco arredondada, então aqui a gente seleciona o quanto a gente quer de canto mais arredondado. Então, eu vou colocar um número mais alto, para vocês verem a diferença. Eu coloco, por exemplo, 20. Fica bem arredondado. Aí também é de acordo com o dashboard que você está criando. Normalmente eu coloco 5 e eu coloco na cor azul, que aí ele fica de acordo com o padrão aqui do meu Power BI. Além dessa opção de filtro por segmentação de dados, a gente tem uma opção de obter mais visuais. Para a gente conseguir essa opção, a gente precisa ter uma conta organizacional, né? Então, a gente consegue ter uma conta organizacional tanto por um e-mail corporativo quanto por um e-mail estudantil. Então, às vezes, se vocês forem atrás, aí dependendo, vocês conseguem, porque aí com a conta organizacional você consegue mais recursos do Power BI. Assim. Eu importei aqui esse filtro, né, de texto também, só que aí nesse filtro de texto, ao invés da gente ter uma lista com os nomes, então a informação que eu vou querer dele é o nome, a gente consegue digitar e pesquisar o nome que a gente quiser. Então, por exemplo, vou digitar aqui Tiago. Ele me traz somente as informações do Tiago. Vou digitar um nome que não tem. Então, por exemplo, Pietra. Ele não me traz nada, porque ele não encontrou esse nome na base de dados dele. Então, é só mais uma forma, né, da gente conseguir inovar aí nos nossos dashboards. Que é bem legal também, porque às vezes eu tenho só o nome da pessoa ali, às vezes a minha lista é muito grande, aqui a gente tem 12 nomes, às vezes a gente tem uma lista com, sei lá, 100 nomes, então até ficar rodando essa lista aqui leva muito tempo. Então, se a gente já digita, facilita. Tá ficando parecido aqui. E aí, uma última visualização também que eu coloquei foi para a gente ter uma média dos pesos de quem respondeu esse nosso formulário. Então, eu utilizei um cartão. O cartão, ele funciona para mostrar informações, um cartão mesmo, mostrar as informações rápido, né, rapidamente. E aí, eu coloquei o peso. Aqui, ele me mostra um somatório total do peso. Para eu mostrar a média, sem a necessidade da criação de mais uma medida, né, de mais uma fórmula, quando a gente vem aqui nessa seta, a gente tem várias opções. A gente consegue mostrar
qual é o menor peso, qual é o maior peso. Aí aqui, dentre eles, tem a média, né? Então eu consigo mostrar aqui a média e formatar também o balão da forma que eu achar melhor. Vou formatar da mesma forma que eu formatei os filtros, para ficar padronizado. Pronto. E aí, eu quero também entender qual que é a minha distribuição de peso, de IMC por sexo. Então, eu seleciono novamente aqui o meu filtro. Só que agora eu não quero mais nome, eu quero sexo. Então, eu coloco sexo aqui. E ele vem na formatação original. O que a gente consegue fazer quando a gente está lidando com duas visualizações iguais é vir aqui, eu selecionei como a formatação que eu quero, e seleciono aqui em pincel de formatação e clico na onde que eu quero que essa formatação se repita. E aí eu consigo rapidamente a mesma formatação. Bom, para finalizar aqui, eu coloquei também um botão de informações, né? Aquele mesmo que eu coloquei no home, para a pessoa poder acessar o link para ter mais informações sobre o IMC. Então, vou só colocar aqui, novamente, igual eu tinha explicado para vocês. Para maiores informações. E vou colocar a ação, né? Que é levar a pessoa, direcionar a pessoa para essa página da web. Então, eu vou copiar e vou, dentro do meu botão, habilitar uma ação, que é ir para uma URL da web. Vou colocar aqui qual é a minha URL. Certo. Quando a gente olha assim, o Power BI tá igual esse aqui. Mas o Power BI, ele permite a gente ter dicas de ferramentas nas nossas visualizações. O que que é isso? Quando a gente passa o mouse aqui em cima, ele automaticamente me mostra as informações do meu gráfico. Então, a altura e o IMC dessa barra, das barras que a gente está passando o mouse em cima. E eu consigo também criar uma nova dica de ferramenta com alguma informação que eu queira. E nesse Power BI, eu achei que fez sentido a gente colocar como que é feito o cálculo do IMC. Então, como que eu fiz isso? Eu criei aqui uma nova página e inseri a imagem aqui do meu banco de dados. Quando eu faço isso, se eu for tentar colocar essa imagem como uma dica de ferramenta, eu ainda não consigo, porque eu não habilitei essa página a ser uma dica de ferramenta. Então, quando eu montar certinho o que eu quero que apareça, né, quais são as informações que apareçam lá, eu preciso selecionar na minha página, não na imagem ou tabela, que a gente pode colocar, sim, outras informações. Eu venho aqui em informações da página, então aqui no pincelzinho informações da página, permitir usar como dica de ferramenta. Quando eu faço essa habilitação, automaticamente, se eu vier em outra página do meu relatório, essa aqui já vai estar, vai ser possível eu utilizar ela como uma dica de ferramenta. Então, aqui vou chamar ela de cálculo, para eu já poder usar ela como dica de ferramenta. E como eu faço isso? Eu seleciono o visual, que eu quero essa visualização, venho nessa parte aqui de geral e habilito dica de ferramenta. E aí, aqui em dica de ferramenta, eu posso ter tanto o padrão, que é essa informação, né, da onde eu estou passando o mouse, quanto uma página de relatório. E eu quero que a minha dica de ferramenta seja a página de relatório cálculo 1. Beleza. Aqui, ó, quando eu passo o mouse,
tá funcionando, eu já estou vendo como que é feito esse cálculo. E aí, o que eu acho legal é a gente ocultar essa página. Porque quando esse relatório estiver publicado, a pessoa não vai conseguir ver esse cálculo, cálculo 1. Então, ela não vai conseguir acessar por ali. Ela só vai ver mesmo que a gente tem essa informação. E, além disso, também, quando a gente utiliza tipo de ferramenta, a gente seleciona aqui na página, a gente consegue alterar o tamanho da tela. Na verdade, em qualquer momento, a gente consegue alterar o tamanho da tela. Ele já tem um tamanho aqui como dica de ferramenta. Eu acho muito pequeno, então normalmente eu seleciono aqui ou 4.3 ou eu faço uma personalização. Porque aí, quando a gente passa o mouse por cima e vê a dica de ferramenta, não fica tanto espaço em branco por volta. Então, isso é mais um gosto mesmo. Bom, o Power BI, ele tá igual aqui, que é o modelo, né? E aí, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que se a gente seleciona aqui num filtro um nome, esse filtro, ele automaticamente é aplicado para todas as informações do meu dashboard. Caso eu queira que o meu filtro de nome, ele se aplique somente à altura por idade, por exemplo, eu seleciono esse meu filtro, venho em formato e edito as interações. O que é editar as interações? Quando eu não habilito, quando eu clico aqui nesse símbolo de bloqueado, eu posso utilizar esse filtro que as informações da onde eu bloqueei não vão se alterar. Vai se alterar somente aonde eu continuo tendo essa interação com o filtro. E aí isso é bem bacana também, porque às vezes a gente quer manter sempre uma média aqui de todos os pesos e ver como alguém está em relação a esse valor, e aí a gente consegue editando essas interações. Bom, o Danilo, o que eu tinha assim para passar em relação ao Power BI é mais isso. Aí eu não sei se alguém tem, se alguém tem alguma pergunta, ou, enfim, não sei agora como que está sendo, como que é o fluxo, né? Se vocês têm alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o chat ou o microfone também. Podem ficar à vontade, porque eu sei que às vezes eu vou falando meio rápido, então se não ficou claro. Não? Não, acho que tá tudo tranquilo então, Pietro. Acho que não tem nenhuma dúvida, não. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse dashboard com você, Danilo, que aí vocês conseguem ir vendo certinho as informações. Tá, pode compartilhar, que aí eu passo para eles. Tá. Eu mando junto a base. Ah, certo. A base de dados, né? Isso. Que aí vocês conseguem ir editando. E até atualizar, né? Fazer a atualização também. Certo, pode me mandar então, que eu mando para eles no grupo. Tá bom. Obrigada. Bom, acho que se ninguém tiver alguma dúvida, então era isso. Então, só te agradecer, Deus, pela aula, Pietro. E, Eu que agradeço a oportunidade. então tá bom, Espero muito que, obrigado. espero que vocês tenham, pelo menos, agregado um pouquinho aí para vocês. Ah, com certeza, agregou sim. Agora a aula foi Se gravada, vocês. qualquer dúvida eles recorrem à gravação lá depois. Tranquilo. Isso. Eu vou deixar meu contato também, que aí qualquer pergunta que vocês tiverem, eu tô à disposição. Comecei a trabalhar com Power BI e acho que facilita muito o nosso dia a dia. Ah, sim, com certeza. Certinho? Então, Então tá bom, muito obrigado. obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais.